Eu acho que todo mundo no Brasil já deve estar informado do que aconteceu, né? Uma vereadora foi assassinada com tiros na cabeça quando ela saía de um evento no Rio de Janeiro e ia pra casa dela. E esse não é só mais um caso de violência no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a cidade tá atolada, que são milhares de assassinatos por ano. Eu vi muita gente falando, mas e as mortes? Vocês estão valorizando demais a morte dela, ou eu vi comentários desse nível que me deixou assim abismada. E esse tanto de gente que tá relativizando o que aconteceu, falando, mas por que vocês não estão falando de todas as outras mortes e tudo mais? Por que só dela? Por que essa comoção? Esse pessoal parece não ter entendido o que se supõe que aconteceu de fato. A violência urbana, ela é irrepresável, ela atinge todo mundo. No mesmo momento em que a Marielle foi assassinada, o empresário também foi morto na frente do filho dele de 5 anos. A diferença entre essas mortes é que ele foi morto num assalto, nitidamente num assalto. Os bandidos estavam armados, renderam ele e anunciaram o assalto. No caso dela, não foi isso. Os tiros foram direcionados a ela, não houve tentativa de assalto, o motorista também morreu porque ele estava na linha de fogo. Os caras foram lá para matar ela, para calar a boca dela. A gente não sabe quem são essas pessoas, mas a gente imagina que a motivação seja por algo que ela tenha feito, dito, pensado, e é esse que é o problema. Essa comoção não é por conta da vereadora ser uma vereadora, uma pessoa com cargo eletivo, com cargo público, uma pessoa importante. Não, a grande comoção tá no fato de que, como brasileiros, a gente não aceita que alguém seja morto por conta das suas convicções políticas. Isso é uma coisa que tá presa no contexto histórico do país e é uma coisa que a gente, como país, cresceu para não aceitar. A Marielle era uma vereadora, ela foi uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro. Ela recebeu 46 mil votos para a Câmara dos Vereadores. Ela era uma mulher que foi eleita vereadora por uma maciça vontade popular. E não tem só o aspecto dela ser uma representante do povo, que já seria o suficiente para justificar a totalidade da comoção que tá tendo em volta da morte dela. Ela é de um grupo de pessoas que normalmente não tem a voz ouvida em todos esses debates políticos que a gente vê. Além de ser uma representante do povo, acho que ela era uma representante de uma categoria distinta, que era uma representante exatamente das pessoas que têm menos voz. Uma mulher negra, que não são representadas normalmente. E um detalhe da biografia dela é que ela nasceu na favela. Ela era da favela da Maré. Ela não era uma pessoa que veio de fora abraçar uma bandeira que não era dela. Além disso, ela tinha conhecimento do que ela falava. Ela também não era uma voz tirada da favela sem conhecimento técnico sobre as coisas que ela estava projetando fazer. Ela estudou. Com 19 anos ela teve uma filha. Mas ela ainda assim participou dos cursos preparatórios que eram ofertados na comunidade de graça e ela aproveitou aquela oportunidade para estudar. Ela se fez com base no estudo. Ela se formou e depois ela fez pós-graduação em administração pública. Então você vê aí, é o perfil de uma pessoa que não espera a coisa chegar na mão dela, de mão beijada. É uma trabalhadora. Não é aquilo que todos nós falamos sobre meritocracia, sobre correr atrás do sonho, sobre... A Marielle tinha esse perfil e ela tinha um projeto. O principal projeto da Marielle era que as creches públicas atendessem as mulheres até a noite. Eu acho que todo mundo sabe, mas o Rio de Janeiro é uma metrópole. Normalmente as pessoas moram longe dos lugares onde trabalham, principalmente as pessoas mais carentes que precisam trabalhar como doméstico às vezes, têm que enfrentar serviços braçais. Eles enfrentam longas jornadas no trânsito e tudo mais. Então, às vezes a pessoa, a mulher, ela saía do trabalho às 5 da tarde, ela só ia chegar na casa dela às 8. E as crianças que estavam na creche. Então, um dos planos da Marielle era estender o horário de funcionamento da creche para atender essas mulheres que precisavam disso. Ela tinha um projeto útil para atender uma demanda da população que precisava. Ela tinha uma bandeira pro eleitor que confiou nela. O último ato como representante do legislativo dela, do qual a gente tem notícia, é que ela passou a fazer parte de uma comissão que estava monitorando a intervenção militar no Rio de Janeiro, que está acontecendo agora. E há 4 dias atrás ela fez uma denúncia de abuso de poder por parte da polícia militar em uma das comunidades com a qual ela tinha uma relação, onde a polícia estava atuando. É o que está sendo divulgado, é o que está sendo divulgado e tudo mais. Sempre aparece notícia nova e coisa do tipo. Mas há esses indícios e a própria morte dela, violenta como foi. A Polícia Civil, que está investigando o caso, que é a instituição responsável pela investigação, trabalha com a linha principal de que ela tenha sido executada. Claro que não é aqui pra gente sair fazendo acusações, não é esse o caso, uma investigação vai ser feita e a gente vai, eu espero,
ter uma resolução, ter uma resposta clara do que aconteceu. Mas a questão é, eu acho que todo mundo de todos os espectros políticos, se você se identifica com o PSOL ou não se identifica, se você é de direita, se você é de esquerda, independente da bandeira que você use, da cor de camisa que você vista, todos nós aqui, a gente precisa chegar num consenso de que ninguém pode ser morto por aquilo que defende. Nenhuma pessoa ocupando um cargo eletivo ou qualquer cargo público, qualquer cargo, ela tem que limitar o que ela tá fazendo por medo de sofrer um ataque desse jeito. A pessoa que é eleita, a pessoa que tem um mandato, ou um juiz, ou um procurador, um promotor, essas pessoas que têm um dever público, elas recebem para ter um papel público a cumprir, elas não podem se sentir ameaçadas ou intimidadas em cumprir esse papel pelo qual nós pagamos para elas cumprirem. E no caso da vereadora, o papel que nós elegemos ela para poder desempenhar. Esse não é o momento de semear divisão. Existe uma coisa chamada jogo político. E ali no jogo político, segundo as regras dele, tudo vale. Mas você tem que agir segundo as regras. Quando essas regras estão sendo mantidas, tudo bem, você defende a sua posição política o melhor que você puder, eu defendo a minha posição política o melhor que eu puder, e no final a gente vai ver qual o resultado das nossas posições que vai ser implementado em termos de políticas públicas, em termos das leis do país. Mas esse conjunto de regras, essa base, ela tem que ser mantida. Tem que ser mantida a todo custo. Se houver uma ruptura dessa base, uma ruptura dessa regra, todo mundo, independente de onde você se coloca no espectro político, de direita e de esquerda, ou de esquerda, você tem que falar, não, de Basta. jeito nenhum, basta. Até aqui não passa. Esse é o momento que a gente baixa as bandeiras, a gente corrige o curso, para que a gente possa levantar as bandeiras depois, quando as regras estiverem estabelecidas, quando o jogo político estiver sendo respeitado. E é preciso entender que ela, ou a pessoa da esquerda, ou a pessoa que defende a minoria, ela não é a única vítima em potencial. Qualquer pessoa que se levante contra essa corja que tá tomando conta do Brasil, essa pessoa tá ameaçada. Se você é um liberal e você quer que as coisas funcionem no Brasil sem corrupção, se você bater de frente com essa corja que tá semeando divisão no Brasil e que tá lucrando em cima disso, você pode ser a próxima Marielle. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso antes de crucificar, antes de jogar pedras na vítima. Nesse caso, se foi execução de fato, você tem duas soluções. Ou ela foi vítima do poder paralelo, ou ela foi vítima de alguém relacionado com o poder público. Quando você diz que tem algum tipo de corrupção, alguma coisa errada sendo feita no Rio de Janeiro por uma pessoa que é parte do poder público, você não tá pensando absurdo. Você não tá pensando uma coisa... O governador do Rio tá preso. O governador tá preso. O governador tá no preso. Rio, a gente tem uma crise de responsabilidade do poder público que é absurda. A gente tá pagando por isso. E a pergunta que eu queria fazer é quem que a gente tá virando? Que país a gente tá virando? Que pessoas a gente tá virando se omitindo diante de uma situação dessa? Eu tô vendo a gente caminhar pra um lugar em que dane-se o outro, exploda-se o outro, só que o outro somos nós também. Se as pessoas não pararem, lerem o que tá acontecendo, identificarem os discursos que vêm, sabe lá de onde, querendo dividir a população, nós estamos ferrados mesmo, sabe? Não tem salvação. A única chance da gente ter uma reviravolta é se a gente assumir o nosso destino. E não é esperar que venham políticos. Para de esperar. Não vai ter salvador da pátria. Não vai ter. A solução pro país é mais Marielles. É mais gente dando a cara a tapa e fazendo o mínimo da diferença. É indo pra rua mesmo e falar, chega, cansei. Tem um monte de gente interessada em que as coisas permaneçam como estão. Quanto pior, melhor. Então, se não é a gente se mobilizar, decidir que vai fazer diferente e começar a agir diferente, não tem jeito. Se você estiver no Rio de Janeiro, se você tiver a possibilidade de se mobilizar para participar dos protestos que estão sendo organizados, no Brasil inteiro tá no Brasil acontecendo. inteiro, por favor, participe, mostre a sua indignação, mesmo que seja para mostrar para o poder público quanto o povo está indignado, a capacidade de mobilização das pessoas em torno de um tema desse. Se você puder, por favor, participe. Independente de que lado do espectro político você esteja, de direita ou de esquerda, essa é uma causa que está muito além das nossas disputas partidárias, muito além das nossas diferenças de crença política. E não pensa só na Marielle. A Marielle tá representando todo mundo aí que é vítima desse mesmo sistema. Não, é o político de esquerda que morre agora, é o juiz de direita que morre lá na frente. Precisa ter uma comoção do público para estabelecer normalidade, pra gente voltar pro nosso debate político regular e não ficar com pessoas tendo medo de abrir a boca.